Fala galera, tranquilo? Suave demais? Estou aqui para dar continuidade à sequência em que falamos sobre a peça inicial, a petição inicial que o advogado ou o estagiário vai encaminhar para o Poder Judiciário. Lucas, tu tá aqui de regata para apresentar um conteúdo jurídico formal e solene? Cara, eu acredito que no YouTube eu me sinto em casa e eu já percebi que o YouTube simplesmente funciona assim. Quanto mais bem feito está o vídeo, quanto mais polido você tá, menos alcance você tem. Então, eu vou me sentir em casa como, de fato, eu me sinto aqui no YouTube. Corpo da peça. No primeiro tópico, nós deixamos claro o cabeçalho. O segundo tópico será fatos. O terceiro será fundamentos. E o 4, pedidos. Bem, resumidamente, é assim que se subdivide uma peça inicial. Lucas, e esse corpo da peça, cara? O que é isso? O próprio nome está dizendo. No corpo da peça, vem logo depois do cabeçalho, daquela parte inicial em que você fala do autor e do réu. Nesse ponto aqui, a gente vai trabalhar os fatos. O que aconteceu de fato naquela história? Então, tem advogado que coloca assim, dos fatos. Tem outros que põem síntese fática. Já uma outra leva prefere breve resumo dos fatos. Lucas, isso faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma. Eu, particularmente, uso síntese fática ou dos fatos. Beleza. Quando você vai contar a sua história, você vai se referir a personagens dessa história. Nesse caso, eu tenho o autor e o réu. Se você for contratado pelo autor, então a sua visão vai ser direcionada para argumentos que favoreçam o autor. Se você for contratado pelo réu, a sua visão do texto vai ser direcionada para o réu, para uma defesa do réu. Lucas, quando é que a gente utiliza autor e réu? Cara, geralmente a gente utiliza quando estamos em demandas criminais. Já utilizei isso aqui em processo civil? Já. Já usei em processo trabalhista? Já. Por quê? Autor e réu é genérico, cara. Então você pode utilizar em qualquer peça. Só que eles ficam muito vinculados à área criminal, porque tabela de fato quem é o autor e quem é o réu dentro do âmbito criminal. Pode usar em qualquer peça? Pode usar em qualquer peça. Mas foca nas peças criminais, porque é uma terminologia mais adequada. Requerente e requerido. Lucas, quem é o requerente? É o mesmo autor, cara. Então você pode, no decurso da sua peça, citar que o cara é autor, e em outro tópico citar que ele é requerente, para não haver aquela repetição maçante. Então você pode fazer essa jogada para que você não possa estar repetindo sempre o mesmo conteúdo. Autor, requerente. Lucas, quando é que eu utilizo requerente e requerido? Ora, em demandas diversas. Lucas, em casos gerais? Requerente e requerido eu já usei em demandas trabalhistas. Requerente e requerido eu já usei em procedimentos administrativos, que é o comum. Então, geralmente, autor e réu estão vinculados em processos criminais. Uma nomenclatura mais própria da área criminal. Requerente e requerido é uma nomenclatura mais própria da área administrativa e civil, vamos assim utilizar. Mas também você pode adequar a outras naturezas ou áreas do direito. Reclamante e reclamado. Cara, esse aqui é muito específico da área trabalhista. Tá bom? Então, na área trabalhista, a gente tem um reclamante, que é o mesmo autor, e o reclamado, que é o mesmo réu, que é o mesmo requerido, que é o mesmo polo passivo. Mesma coisa. Já nesse, cara, eu te sugiro que você use vinculado mesmo ao processo trabalhista, porque é meio estranho você utilizar reclamante e reclamado em um processo da área civil. Exequente e executado. Lucas, quando é que eu uso o exequente e o executado? Em ações de cumprimento de sentença. Você pode estar entrando com ação autônoma de cumprimento de sentença e utilizar essa linguagem, ou você pode estar dando continuidade a um processo e aí faz uma petição de cumprimento de sentença. Dá na mesma coisa. Exequente, se você tiver pelo polo exequente, toda vez você vai se referir a esta nomenclatura. Ele é muito típico do cumprimento de sentença. Eu nunca vi ninguém usar exequente numa ação e substituir a palavra autor por exequente. Não faça isso. Executado, beleza?
é aquela parte que vai pagar. Então depende de onde você está olhando, cara, qual o prisma, está olhando pelo prisma do exequente ou pelo prisma do executado. E aí você vai narrar a sua história, a sua breve síntese dos fatos, ou a síntese fática, dá na mesma coisa. Cara, beleza, utilizei essa nomenclatura, eu posso usar o nome da pessoa? Pode. Desde que tu resuma, cara, porque lá no cabeçalho, naquela parte introdutória, tem o nome do cara e o CPF. Então, não precisa estar repetindo aqui. Então, se o nome do cara é Lucas, tal, só usa senhor Lucas, por exemplo, para resumir a história. E para que serve isso? Para o teu texto não ficar maçante. Uma hora tu chama ele de autor, outra hora de requerente, outra hora de senhor fulano de tal, tá? Não precisa pôr o nome dele todo. Assim, tua peça, ela fica menos monótona, ela fica mais dinâmica, na minha visão. E aqui, por fim, use sempre os conectores. Olha só, assim, dessa forma, outra sim, ora, logo, em seguida, ressaltes, todavia, entretanto. Eu costumo dizer, cara, que um bom advogado é um bom contador de histórias. E não entenda contador de histórias como um mentiroso. Mas, assim, um bom advogado é um cara que sabe concatenar as palavras e tem uma boa escrita. E para você ter uma boa escrita, você precisa saber usar os conectores. Esses conectores eu chamo de cola, é o que vai unir um parágrafo ao outro. Então, você utilizando bem os conectores, tá? Você vai ter um texto que vai ter coerência, coerência, não sei mais nem escrever, coerência, e vai ter um texto que tem coesão. Traduzindo, que tem rumo à história que tu está contando. Se você der uma sequência bem bacana a os fatos. Lucas, e esses fatos, cara? O que eu conto? Os fatos, o próprio nome está dizendo, você vai se ater à história. Não precisa tu trazer artigo, não precisa tu trazer letra de lei, não precisa tu trazer casos julgados, é só o resumo da história, utilizando estas nomenclaturas. Autor, réu, requerente, requerida, reclamante, reclamado, senhor fulano de tal, senhor beltrano de tal. Então você vai contar. Só que se tu está defendendo o autor da história, tu vai seguir essa história, esses fatos, no prisma do autor. Ou seja, já pendendo para tua defesa ou para o teu ataque. Se tu tá pela parte do réu, tu já vai contar essa história sobre o ângulo de visão do réu. Então, não adianta, cara, tu fazer uma história fria, tá? Uma síntese fática imparcial. Não existe isso, cara. Se você é advogado, faz uma síntese fática já olhando pelo prisma do teu cliente. Essa é a história. O cara te contratou, tá ali para isso, tá a serviço da justiça, então faz tua parte. Logo, quando você acabar tudo isso, você vai partir para os fundamentos jurídicos. Aí é outra pegada. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, meu filho. Meu canal não está monetizado. O YouTube agora está exigindo shorts, está exigindo metas inalcançáveis, inatingíveis. E eu preciso de você para isso. Curte, compartilha, deixa nos comentários a tua dúvida e me critica aí para ver se o vídeo sobe ainda mais nos engajamentos. É isso, um beijo no teu coração e até o próximo encontro. Ah, cara, e link do nosso curso na descrição do vídeo. Eu montei um curso para você que é leigo na área jurídica, que quer aprender alguma coisa sem necessariamente passar por uma faculdade, por uma universidade de direito. Lá você vai ter acesso aos conteúdos principais do direito para você, por exemplo, que é estudante, que quer gabaritar numa prova, ou que você seja um entusiasta da área e gosta do meu estilo de explicação. Link na descrição, curso Desbloqueando seus Direitos. Clica, preço de banana, tá ajudando a gente, tá fazendo com que o nosso conteúdo se multiplique. Fui!